Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 132. Tendo medo. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Está em Mateus 25, 25. Na fábula dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com o talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Que assim seja, meus irmãos. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais esta oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho, desta reunião e desta casa que tanto nos acolhe tão bem. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos também aos nossos mentores espirituais, mentores da nossa reunião e os mentores espirituais da Casa de Miguel, que tanto nos auxiliam e nos amparam. Que fiquem conosco no decorrer de todo esse encontro e que a Tua paz, Senhor, o Teu amor, sustente a todos nós, agora e sempre, e se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Graça vos damos por tudo, Senhor, e assim seja, graças a Deus.
Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos lá continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo 27, Pedi e obtereis. E a gente vai conversar sobre os itens de 9 a 15, que trata da ação da prece e transmissão do pensamento. Kardec começa o item 9 assim: a prece é uma invocação. Através dela, entra-se em contato, por pensamento, com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. Pois bem, a prece é uma invocação. Mas o que é uma invocação? Qual a diferença de uma invocação para uma evocação? Ambos significam chamar, mas tem uma diferença aí, né? Na invocação, eu chamo por um espírito para ele me assistir pelo pensamento, para ele me socorrer através do pensamento. E na evocação, eu chamo por um espírito para ele vir até o meu encontro. Então, o ser a quem nos dirigimos na invocação, ele nos ouve através do pensamento. E na evocação, o ser a quem nos dirigimos, ele sai de onde ele se achava e vem manifestar-se a nossa presença. Era o que Kardec fazia, né? Nas suas evocações, no início lá do trabalho mediúnico, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, por isso que a prece é uma invocação, porque invocamos a Deus pela prece. A prece pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Isso nós já sabemos, né? Que nós podemos pedir, agradecer ou glorificar a Deus através da prece, né? Sabemos que pedimos muito mais do que agradecemos e glorificamos muito menos do que pedimos ou agradecemos. Mas independente de pedir, de agradecer ou de glorificar, a prece, ela é um ato de adoração a Deus. Sempre. Porque ela nos faz pensar em Deus, nos coloca em comunicação com Deus, né? Nos aproxima de Deus. E nem sempre a gente pede só coisas materiais, né? Sejamos otimistas. A maioria das pessoas, será que pede só coisas materiais? Ou será que a gente também não pede muita? A gente pede paciência, a gente pede luz, a gente pede equilíbrio, a gente pede discernimento. Quando a gente precisa tomar uma atitude que a gente está em dúvida do que fazer, né? Para não ser injusto com ninguém, a gente faz as nossas preces pedindo equilíbrio, discernimento, justiça. E ele continua: as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Graças a Deus, o Espiritismo nos esclarece, né, com relação a isso, porque senão a gente vai ficar achando que Deus é um ser, né, que está lá sentado numa cadeira brilhosa e ele está lá com todas as nossas preces, todos os nossos pedidos anotados em volta dele, e são bilhões e bilhões e bilhões de pedidos, né? Então, a gente sabe que nessa
Nesse organograma divino, tudo é muito bem organizado, porque os espíritos têm as suas missões, suas ocupações, e tem espíritos encarregados para todos os assuntos, né? Para todas as coisas. Então, existem espíritos encarregados da execução, né, das vontades do Pai. E ele continua: pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. Olha que beleza, a gente pode orar por nós ou por outra pessoa, encarnada ou desencarnada. Olha aí que oportunidade da prática da caridade. Não é? Para quem diz que não tem tempo de praticar a caridade, olha aí, a prece nessa grande oportunidade. Eu posso fazer prece pelos meus inimigos. No capítulo de Amai Vossos Inimigos, né? A gente tem ali a orientação de, né, de que se a gente ainda não consegue amar de verdade um inimigo, né? A gente não vai conseguir pegar ele e levar para nossa casa, mas a gente pode fazer prece por ele. Desejar que aquela criatura desperte em breve, desperte logo para as coisas erradas que ela está fazendo. Que ela possa, né, se conscientizar, que ela possa se arrepender, que ela possa querer logo reparar, né, o mal causado. A gente pode pedir isso em prece. A gente pode pedir pelos necessitados, tanto de coisas materiais quanto de coisas espirituais, né? Tantas pessoas aí preocupadas, perturbadas, emocionalmente, espiritualmente, tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas passando fome. A gente pode pedir pelos criminosos, né? Quando a gente passa assim na sala, na frente da televisão e está vendo aquela notícia pesada, né? A gente pode fazer uma prece para essa criatura, para que ela caia em si o mais rápido possível, né? Para que ela se arrependa. A gente pode fazer prece por um povo, por uma comunidade, por um país, e olha aí a oportunidade nesses tempos que a gente está vivendo, né? De fazer prece para o mundo inteiro, né? Para os brasileiros, para a gente ter consciência, para a gente passar por esse período aprendendo alguma coisa, aproveitando, para as nossas autoridades. Enfim, é uma oportunidade imensa de se praticar a caridade de várias formas, através da prece. Por isso que a gente pode afirmar que a prece é uma ação no bem. Item 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. É preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento. Então, Kardec aqui está mostrando o aspecto científico do pensamento, da transmissão de pensamento. Nós já sabemos que estamos todos mergulhados no fluido cósmico, né? Como os peixes estão mergulhados no mar. Então, o pensamento, ele se transmite através do fluido cósmico, é o meio dele. Transmissão do pensamento. O fluido cósmico recebe da vontade uma impulsão que se realiza por intermédio das ondas pensamento, ondas eletromagnéticas. A gente não pode falar de pensamento sem falar das ondas, né? As famosas ondinhas. Então, é através da vontade. Como é que é essa vontade? É a concentração
através da concentração, da meditação e da vontade, do desejo de você fazer aquela prece, de você se comunicar com Deus, com Jesus, com seus mentores, essa vontade, ela impulsiona a primeira ondinha. Você vê aí de um ser ao outro, né? São as ondas oscilatórias, porque elas sobem e descem e transportam energia de um ser para o outro. Levam eletricidade e magnetismo. Olha que combinação, né? Bombástica isso. Eletricidade e magnetismo. Esse outro quadro, a gente tem aqui mais ou menos, né, uma demonstração dos tipos de ondas. Então a gente pode ver aqui, ó, essas primeiras aqui são as longas, desculpa. As segundas são ondas médias. As terceiras, ondas curtas. E essa aqui, super ultra curtas. Isso é um gráfico bem básico, tá, gente? Bem básico. O que são ondas longas? A gente mede a frequência de uma onda pela quantidade de ondas que tem no espaço. Por exemplo, essa primeira aqui, a gente vê, tem só duas montanhazinhas, estão vendo? Esse topo da montanha aqui, que a gente chama de crista da onda, de uma crista até a outra, é que a gente mede a frequência. Então, essa aqui é uma onda de frequência longa. De uma crista até outra crista, está longa. O que já não acontece com as ultra curtas. Olha, de uma crista para outra crista da onda, é um espaço bem curto. Por isso que elas são as super ultra curtas. Essas ondas longas, elas se referem aos nossos pensamentos do cotidiano, do dia a dia. Né? Elas têm um pequeno alcance. As ondas médias já têm um alcance maior. Seria o nosso estado de meditação, de prece. As ondas curtas já têm uma frequência elevada, têm um longo alcance. Seria uma meditação profunda, né? Um estado de concentração profundo. E as super ultra curtas têm um alcance muito maior. Maior alcance e mais força. Elas ecoam nas camadas superiores da atmosfera. São as ondas que caracterizam a comunicação das legiões angélicas, vamos dizer assim. Então, essas ondas, elas emitem uma vibração, uma frequência, né? Aqui, frequência longa, porque é longo o espaço entre uma onda e outra, e aqui a frequência curta. Mas elas emitem essa... O que faz uma onda ser longa ou uma onda ser super ultra curta? São os nossos pensamentos. O amor vibra em alta frequência. O ódio vibra em baixa frequência. É interessante a gente falar também de como ocorre a sintonia de pensamentos, né? A gente já viu sobre os tipos de ondas. Então, para que a sintonia ocorra, você precisa estar emitindo o mesmo tipo de ondas do espírito comunicante. Vamos
Tomar, por exemplo, isso. E a sintonia, ela pode ocorrer tanto com um espírito elevado quanto um espírito inferior. Nesse exemplo aqui, tanto o médium, né, a pessoa, está emitindo bons pensamentos, através de ondas curtas, quanto o espírito elevado, que ele se utiliza das curtas para se comunicar, alta frequência, né, como a gente viu no quadro anterior. Aqui em cima está havendo um bloqueio na comunicação. Por quê? O espírito elevado está emitindo ondas curtas e eu, médium, estou aqui com as minhas ondas longas. Lembra? Baixa frequência. Eu devo estar pensando aí no meu IPTU, no meu IPVA, na briga com a vizinha. Não necessariamente são pensamentos malévolos, mas são pensamentos de tristeza, de desânimo, de pessimismo. Então não ocorre a sintonia. O espírito elevado, o nosso mentor, ele não tem como nos passar a mensagem, não tem como nos dar uma inspiração, uma intuição a respeito de alguma coisa, porque há um bloqueio na comunicação mental. A mesma coisa se dá aqui com um espírito inferior. Ele está emitindo ondas longas que refletem baixa frequência, né? Mas se eu estiver aqui emitindo bons pensamentos, olha, com as ondas curtas, eu não sintonizo com o espírito inferior. Não sintonizo, não adianta. A gente não vive falando que pensamentos bons atraem bons pensamentos, pensamentos maus atraem maus pensamentos. É isso. São essas ondas. Olha aqui a sintonia com o espírito inferior. Ele está emitindo ondas de baixa frequência e eu também. Então faz-se a sintonia, né? Item 11, Kardec continua. Através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vêm apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto. E também, assim, pode desviar de si os males que atrairia por sua própria falta. É o que a gente estava falando também da sintonia, né? Anteriormente. Através da prece, através da força de vontade e da prece e da emissão de bons pensamentos, a gente atrai, a gente recebe a ajuda, a assistência, o socorro dos bons espíritos. Eles não vêm tirar de nós os nossos problemas, né? Mas como está aqui, vem nos apoiar nas nossas boas resoluções e nos inspirar bons pensamentos. E eles só podem nos inspirar se a gente continuar naquela frequência, né? De pensamentos positivos, de saúde, de amor, de esperança, de tranquilidade, de equilíbrio. E ele continua, assim adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades. Se a gente faz da prece um hábito diário, vamos dizer assim, é como se fosse um exercício, né? O que acontece com o exercício? A gente vai exercitando o músculo, né? A prece, a gente vai melhorando a nossa sintonia. Porque é um exercício também, né? A gente não consegue manter a concentração do pensamento durante muito tempo. Então, na primeira vez, a nossa prece vai ser mais curta, a gente vai pensar em alguma coisa que vai desviar do pensamento, mas depois a gente vai melhorando isso. Através da prece, a gente vai nos aproximando, a gente vai se aproximando dos bons espíritos. A gente vai positivando mais o nosso pensamento.
A gente vai melhorando a ambiência geral da nossa casa. A gente vai melhorando e exercitando a nossa sintonia, né, com o nosso mentor. E o nosso guia, ele adora isso, esse nosso esforço. Por que não dizer assim? A prece é um esforço da gente ter a vontade de conversar com Deus, com Jesus, né? Iniciar a prece e manter a prece. Porque muitas das vezes a gente acaba dormindo no meio da prece. Ou então a gente está cercado por um problema ou alguma coisa passa na nossa frente e tira a nossa concentração. Isso é normal, porque a gente precisa exercitar isso. Vai ficando cada vez melhor. Né? Esforço também é a palavra mágica para tudo, né, gente? Item 14. Se a prece exerce algum tipo de ação magnética, poder-se-ia acreditar que seu efeito é subordinado ao poder fluídico. Mas não é assim que ocorre. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando é necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno desse favor, ou quando o resultado disso pode ser útil. O que ele está querendo dizer aqui? A prece tem uma ação magnética, né? Mas a eficácia da prece, ela não pode estar subordinada a esse poder fluídico que nós temos. Porque existem criaturas que estão em completo desânimo, abandono, tristeza profunda, não é? Depressão. Se a prece, né, se a gente precisa, para iniciar a prece, força de vontade e concentração para poder imprimir a primeira onda do pensamento, né, e manter, como é que essas criaturas vão, né, fazer a prece, se elas estão nesse estado, né, de tristeza, de melancolia? Aí ele diz aqui, os espíritos suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora. Seja agindo direto em seu nome, né, ou dando a essa pessoa uma força momentânea, excepcional, para que ela possa conduzir e realizar a prece dela, encaminhar a prece dela a Deus. Olha que bonito, né? Que coisa legal. O Pai não desampara nenhuma das suas criaturas. Bom, gente, para encerrar, porque o horário já expirou, né? Uma mensagem final aqui para a gente. A prece não é movimento mecânico de lábios, é vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas. Coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito pode emitir raios de espantoso poder. Está no livro Missionários da Luz, nosso querido André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Tenhamos essas palavras em mente na hora de fazermos as nossas preces. Vibração, energia e poder. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre.
Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos permitiu na noite de hoje, onde alimentamos em espírito com essas orientações do nosso Divino Mestre Jesus para nos ajudar a caminhar pela face da terra, ajudando também a harmonizar o nosso corpo físico e espiritual. Que possamos, Senhor, todos nós, enfermos do corpo e da alma, sairmos dessa reunião bem melhores do que aqui chegamos, e te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.